Oi, pessoal. Bom dia, meio-dia de terça-feira. E eu estou aqui de novo para conversar com vocês, retornando depois da nossa ausência de ontem por um bom motivo, né? A gente foi participar ali do My News e aqui estou chegando. Deixa eu colocar o nosso título e aí a gente conversa um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Entrou. Fixou. Gente, bom dia. Prazer de novo, enorme estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham assistido minha participação no My News ontem. Espero que vocês tenham gostado também, mas se não gostou pode falar, a gente não tem esse problema não. Diz que a gente internaliza e vai melhorando. A nossa ideia hoje é fazer um jabá da firma, né? Não é só fazer um jabá da firma. A nossa ideia hoje é conversar um pouquinho sobre os impactos do Centrão sobre o governo Bolsonaro, tentar entender como o Centrão altera o governo Bolsonaro, né? E em algum sentido tentar estabelecer um diagnóstico e um prognóstico dessa mudança. Então a nossa conversa vai ser muito nesse sentido, nesse caminho, né? A gente está num processo de transformação, a gente quer entender esses processos e aí eu acho que vocês são a audiência necessária para a gente fazer isso, tá bom? Esse é o nosso objetivo aqui, é o que a gente quer se propor a fazer nessa nossa conversa do meio-dia desta terça-feira. Antes disso, quero agradecer as pessoas que estão entrando aqui, né, para participar com a gente desse papo. Quero também mandar um abraço a todos, um beijo a todas as pessoas que curtiram a nossa participação ontem no My News, que mandaram mensagem, que escreveram comentários. Algumas pessoas fizeram até perguntas na própria postagem que eu fiz do Instagram, né? Algumas a gente pode responder, outras não, porque eu não tenho como responder o que eu acho que alguém acha sobre alguma coisa, né? Então, mas eu quero agradecer, é sempre um enorme prazer. Quero agradecer também ao fato de que a gente está quase na beirinha dos 1.500 seguidores, uma coisa muito legal, né? Tem 1.470 e alguma coisa. No Twitter nós rompemos 5.000 seguidores, então tá um processo legal. E eu fiz uma coisa bem legal lá no Twitter, que depois eu vou tentar reproduzir aqui, eu não sei como direito, né? Mas eu fiz uma lista de 10 livros, a gente estava conversando outro dia de livros aqui, né? De leituras a serem feitas. Desculpa, eu fiz uma lista de 10 livros que eu considero interessantes para entender um pouquinho de Brasil. Obviamente, gente, lá no Twitter tá bem engraçado isso. Eu listei uma lista de 10 com 2 livros bônus. E aí tem um monte de comentários com dicas adicionais de leitura. Todas as dicas adicionais de leitura são bem-vindas, né? Mas é isso. O desafio era colocar em 10. Então as pessoas têm os seus próprios 10. E eu acho que o caminho aí é que cada um vai construindo suas listas. A ideia é um desafio mesmo. É ir fazendo essa reflexão e as pessoas irem construindo as suas próprias listas. A minha tá lá, é pública, as pessoas podem dar RT, as pessoas podem incorporar, as pessoas podem abrir mão, elas podem fazer o que elas quiserem, né? Mas aí pensa nisso, pensa em 10 livros que você já tenha lido, que efetivamente você acha que são importantes para entender o Brasil, e se você não leu ainda, livros que você acha importantes para compreender o Brasil, fica aqui a dica, né? Tá lá no meu Twitter, são 10 diquinhas de leitura que eu acho bastante interessantes, bastante importantes para a gente fazer isso, tá bom? Então, aí o segundo ponto que eu queria dizer é sempre um agradecimento às pessoas que estão seguindo. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, deixa eu te explicar umas regrinhas. Primeiro essa não é uma live de militância, tá? Então, por exemplo, a gente não vai xingar ninguém, a gente não vai passar pano em ninguém, a gente tá aqui tentando entender o cenário político e os impactos do cenário político na nossa vida cotidiana. Para você que não me conhece, meu nome é Creomar de Souza, eu sou analista político,
né? Resido na cidade de Brasília e tenho uma consultoria política, que é uma consultoria de análise de risco chamada Dharma, né? Dharma Political Risk and Strategy. A Dharma está aqui no Instagram, Dharma Politics está no Instagram, está no Twitter, está no Facebook, não está no TikTok, né? Nós não somos ainda um profissional e uma consultoria pró-TikTok, né? Eu não tenho... Não sou jovem o suficiente para ter um TikTok, gente. Eu já tentei, eu olhei. É muito jovem para mim, né? Meu espírito idoso não aguenta o TikTok, não vai, né? Então não vai rolar. Então é isso, gente. Sigam aqui, sigam a Dharma, sejam bem-vindos. A última dica para você que está chegando aqui pela primeira vez: eu faço uma fala breve, 15 minutos no máximo, e depois a gente vai para perguntas da rapaziada. Para não correr o risco da sua pergunta ser perdida, eu recomendo que tu use essa ferramentinha aqui, ó. Tem uma interrogaçãozinha aqui embaixo. Eu estou tentando pôr meu dedo em cima da interrogação, mas não deve fazer diferença para vocês, porque a de vocês fica num lugar diferente. Então você usa a ferramentazinha de interrogação. Vem com a gente, vamos conversar. Lembra, análise não é conversa de bar. Esse é um espaço de análise, né? Tudo bem? Vamos lá. O que está acontecendo? Qual é, Milano? Vou fazer TikTok não. Para com isso. Isso aí, Sabrina. Nada de TikTok aqui. A gente vai resistir aí pelas próximas 3 semanas e não vamos ter TikTok não. Então, pessoal, olha lá. O que a gente tem, né? Vamos fazer uma retrospectiva. A gente sempre faz isso aqui. Vamos fazer uma retrospectiva. Bolsonaro é eleito com a ideia de que não vai fazer presidencialismo de coalizão. Por uma série de questões, né? Por uma série de questões, Bolsonaro tem que fazer presidencialismo de coalizão em algum momento. Pela pandemia, pela pressão sobre o governo, pelo isolamento político, por uma série de razões, Bolsonaro opta por fazer coalizão. Ele vai aos partidos do Centrão, no auge da crise política, né? Que basicamente envolveu ali, começando naquela celeuma entre Bolsonaro e Mandetta, e ela vai se prolongando, né? E chega um determinado momento em que isso está mais ou menos estabelecido, com a ideia de que o presidente, com o consenso, sobretudo derivado do general Ramos e do ex-general Braga Neto, de que o governo precisa de uma base de apoio no Congresso. O governo consegue essa base de apoio no Congresso, né, a partir da velha fórmula do presidencialismo de coalizão que o governo se recusa a ter, ou que se recusava a fazer até aquele presente momento. Isso significa dizer o quê? Que o governo passa, a partir de um determinado momento da entrada do seu segundo ano de mandato, completado o primeiro ano de mandato, o governo passa a fazer a fórmula que é a seguinte: o governo precisa de apoio parlamentar por uma série de ações, e aí vamos trabalhar com uma hipótese direta aqui, né? Uma hipótese relacional direta. O governo precisa de respaldo parlamentar para que não cresça um processo de impeachment sobre ele, porque tem muita confusão mental na atual conjuntura, certo? Como o governo consegue apoio parlamentar? Do jeito que todos os governos conseguem. O governo entrega pedaços da tomada de decisão para que partidos que não são o seu partido original possam desenvolver políticas públicas e, em troca, estes partidos se comprometem a votar com o governo. Tá? E aí, em quem o governo vai? Vamos lembrar aí de como são as posições políticas, né? Toda plataforma política tem aquele que te apoia, qualquer que seja a circunstância, tem aquele que não te apoia, qualquer que seja a circunstância, e tem um indeciso. O governo decide atuar em favor de cooptar os indecisos. Isso quer dizer, eu vou ao indeciso e dou a ele um elemento que faça com que ele se decida a apoiar o governo. Esse apoio, então, ele é um apoio pragmático ou ele é um apoio ideológico? Ele é um apoio pragmático, que significa dizer o quê? O governo tem um objetivo, que é buscar o apoio, né? Aquele que vai dar o apoio tem um objetivo, que é ter a possibilidade de gerenciar políticas públicas, ter uma fatia do orçamento público na sua mão. Feito esse arranjo, o governo vai para o segundo processo. O processo é fazer as nomeações, né? E aí o governo tem feito as nomeações. Qual é a característica importante? E aqui a gente estabelece um recorte.
Qual é a característica importante das nomeações? Vamos lembrar dos compromissos e da narrativa de campanha do Bolsonaro, tá bom? Bolsonaro candidato e Bolsonaro no primeiro ano de presidência se esforçou, o presidente e seu grupo político se esforçaram muitíssimo com a ideia de manter um compromisso de campanha. O compromisso de campanha era não estar próximo ou não estar vinculado com o Centrão, que é esse grupo de apoio pragmático. Só que vem a pandemia e os caras vão ter que ceder. A realidade, como a gente já disse aqui várias vezes, a realidade é um muro intransponível para qualquer narrativa política. E a realidade dada é que, isolado politicamente, o governo não terminaria bem. Tá? O governo, então, tem o direito de buscar apoio político, só para deixar isso claro, né? Governos têm o direito de buscar apoio político. O governo, então, parte para uma ação em que ele vai buscar apoio político, né? Nesse processo de apoio político, tem um dilema para o governo Bolsonaro, que não é um dilema que aparecia para outros governos, né? Que é o fato de que este governo se comprometeu a não entregar fatias do governo para ter apoio político. Lembra? O discurso da nova política, o discurso que é em algum sentido de negação da política e da ideia de negociação para governar, né? Bolsonaro é confronto para governar. E aí qual é a saída que o presidente encontra? Porque evoca na rua, né? Tem eco nas ruas a ideia de que o governo não deve negociar. Tem eco nas ruas a ideia de que o governo não deve, de fato, ceder espaço para esse grupo político de centro. Mesmo não tendo na rua a ideia e a percepção clara de que são as pessoas que não querem que o governo se alie a esses grupos que votam nos parlamentares desses grupos. Mas esse é um tema para outro dia. Tá? Qual é a estratégia do governo, então, a partir desse processo? O governo até aqui opta por fazer nomeações que não coloquem esses indivíduos na foto. O que significa dizer o quê? O que significa dizer? O governo vai indicar para um banco regional, para uma superintendência, para um órgão vinculado a um ministério, para qualquer outro tipo de espaço que não necessariamente, até o presente momento, signifique que um membro desse grupamento de centro esteja perfilado na foto do ministério. Entende? O que significa dizer? Significa que, em algum sentido, o governo está fazendo um movimento que ele considera importante, mas que ele quer ter algum tipo de variável de controle para poder dizer para o seu eleitorado que este eleitorado não foi traído e que este governo, de fato, não faz concessões políticas para ter governabilidade. Entende isso? E aí, quais são os dois elementos ou as duas fases, né? Vamos trabalhar com a ideia de uma... Pensa numa chavinha elétrica de disjuntor, né? Tem uma fase ligada e uma fase desligada. Então, tá. Vamos pensar nas duas fases. A fase desligada é o governo seguindo na retórica de confronto do homem contra o sistema, que é Bolsonaro. A fase ligada é o governo trazendo para si, para o seu entorno, esses partidos de centro, dando cargos e liberando emenda parlamentar. Entendeu? Eu até participei, eu engasguei, eu comi um pão e travou na minha garganta. Eu até participei, não faz a mínima diferença, né? Eu falar que comi um pão. É muita vontade de falar o que fez, né? Oh, meu Deus. O que acontece, então? O governo, até o presente momento, tem trabalhado numa lógica de efetivamente dizer, olha, o governo de fato não entrega, né, o recheio do bolo, né? Não, Fernando, que isolário o quê, rapaz? Eu só engasguei com pão. Para o pessoal aí. É pão, Fernando. Pão. Fernando, bom ter você aqui, viu, meu velho? Muito bom. O que acontece? O governo tem a narrativa de que ele não faz concessões. Mas tem um elemento prático, gente, porque vamos lembrar o seguinte: política é prática. Tá? Então tem uma prática política que desafia essa lógica do governo. Tá? Qual é a prática política que desafia a lógica do governo? Dois elementos. O primeiro elemento tem a ver com o fato de que o governo, sim, está em um momento complicado. Né?
Tem pressão do STF, tem pressão da pandemia, o governo passa por um momento de muita contestação, né? Tem até essa nova articulação das pessoas indo para as ruas, e aí, gente, não é hora de ninguém estar na rua, vamos fazer... Eu falei isso no My News ontem, vou falar aqui de novo. Não é hora de ninguém ir para a rua, né? O ideal seria que ninguém fosse se manifestar, porque o troço, a Covid-19 é altamente contagiosa. Não aglomera, rapaziada, vai pra casa, né? Faz um e-mail, né? Reclama pelo Instagram, não vai pra rua, mas enfim. Só que política é processo, né? E nem sempre é racional. Então, o que a gente tem? Um elemento é que o governo está sob pressão e o outro elemento é a interpretação que os indivíduos têm da pressão a que o governo está submetido, mais especificamente desse grupo que passou a fazer parte do governo. E aí a pergunta é, vem pressão? Isso quer dizer, o pedágio sobe, né? As pessoas de fato vão passar a exigir mais do governo, e aí à medida que a gente traça essa linha, que é até onde o governo consegue segurar, para que de fato ele não tenha que entregar cargos no ministério para que esse pessoal esteja na foto, é o grande elemento aqui. E aí, em termos de futuro, o que a gente pode perceber e o que a gente pode construir como hipótese? É uma hipótese, tá, gente? Então, hipótese pode acontecer e pode não acontecer. É uma resposta prévia à pergunta, né? Qual é a hipótese que a gente traceja? A hipótese é que o governo Bolsonaro, em algum sentido, tenderá, em algum momento, a uma mudança de perfil, porque a pressão externa, isso quer dizer, a pressão que vem de fora para dentro do governo, vai obrigar o governo a, mesmo que ele mantenha a retórica de confronto, a fazer ajustes. Por quê? Porque tenderá a ser mais complicado, né? Complicado que, né? As pessoas, ou melhor, que os parlamentares que hoje decidiram pragmaticamente apoiar o governo, sigam apoiando o governo, por quê? Porque a gente tem um horizonte muito complicado, que é um agravamento da pandemia, um agravamento da recessão econômica, uma degradação da popularidade do presidente e a possível construção de uma grande coalizão de contestação do presidente. Aí eu estou falando das pessoas nas ruas e dos movimentos partidários. Para a sorte do Bolsonaro, o ex-presidente Lula falou dia desses que é contra qualquer tipo de movimento, contra qualquer tipo de movimento que envolva uma ação suprapartidária, né? O Lula é contra uma frente ampla. Ele tem as questões dele, enfim, tem o direito de se pronunciar, né? Então, isso facilita para o Bolsonaro se o PT estiver de fora de uma frente ampla, e possivelmente pode acontecer, tendo visto o peso do Lula dentro do Partido dos Trabalhadores. Mas o que acontece? À medida que essa pressão aumente sobre o presidente Bolsonaro, de fato, há a tendência concreta de que o presidente, né, tenha, ou o governo tenha, que ceder mais espaço, porque aí é aquela velha história do favor, né? Eu te faço um favor, mas você me faz o que em troca, né? E essa troca, esse balanço que é normal, gente, tá? Apoio por um pedaço da tomada de decisão é normal em democracia multipartidária, porque senão vocês caem nessa ideia que é ingênua de que assim, não pode ter política, não pode dialogar. Democracia é diálogo, gente, tá? O que não pode é o cara ter ganho ilícito no processo. Agora, ter um pedaço da tomada de decisão por voto no parlamento, isso é parte do processo, tá? O que vai acontecer? O que a gente vislumbra? Que o governo seja pressionado, né? Pressionado no sentido de ter que mudar a sua percepção, entende? E isso, de fato, vai gerar alguns tipos de resultado, tá bom? E aí, o que a gente vislumbra? Que provavelmente alguns ministérios podem entrar nessa barganha. E a gente pode citar dois processos que eu acho que são interessantes. O primeiro é óbvio, é o fato de que a gente não tem ministro da Saúde, né? O país não tem ministro da Saúde, está lá o general Pazuello como ministro interino, e o presidente Bolsonaro não sabe o que fazer, ou o governo não sabe ainda o que fazer acerca de quem colocar lá. E é uma pasta crítica. Esse é o primeiro elemento. Nós tivemos 2 ministros durante a pandemia.
O segundo ponto que eu acho que é interessante também olhar é uma possível separação do Ministério da Justiça. Todo mundo lembra? O Moro veio para o Ministério da Justiça, juntando Justiça e Segurança Pública e tal. Tem uma pressão de grupamentos que são aliados ao presidente para que de fato o Ministério seja dividido e acomodado. Então, qualquer tipo de mudança, dê uma tapa no microfone, voltamos à programação normal. Qualquer tipo de mudança nesse sentido pode estabelecer o fato de que o presidente tem a necessidade de acomodar essa turma do Centrão em um novo nível, né? Eu não uso patamar porque os amigos vascaínos ficam irritados. Então, assim, um novo nível, né? E esse novo nível pode colocá-los na foto. E aí vem, à medida que eles estejam na foto, o presidente vai ter um problema para explicar isso para suas bases. Aí vamos lembrar, uma parte dessa base não vai se importar. Qualquer que seja a justificativa que o presidente dê, eles vão comprar a justificativa. Mas um pedaço dessa base vai dizer não. E aí o presidente tem um novo desafio de manutenção, né, da sua base de apoio, de manutenção dos grupamentos políticos que em algum sentido levaram para a eleição. Tá? Eu acho que isso, deu 20, cheguei aí 12:20, então eu creio que é hora da gente migrar para as perguntas, tá bom? Tem muita gente rindo aí, gente pedindo desculpas, o Luiz riu porque apertou o botão errado. Gente, esse é um espaço livre para reflexão, tá? Vamos aqui, primeira pergunta. Pergunta aqui do meu querido amigo Léo Milano, né? Como as eleições municipais afetam a conta com o Centrão? Uma derrota significativa pode mudar algo? Então Milano, eu creio que se você me permite, a relação é invertida, né? Eu te diria que a presença do Centrão no governo facilita para o Centrão as eleições municipais, entende? No sentido de que, tendo controle de pedaços da máquina, o Centrão vai se utilizar disso para criar relacionamentos com candidatos que sejam importantes para eles, né? No sentido de liberação de recursos, de melhoria de agendas de municípios em um momento crítico para aqueles casos que sejam reeleição, ou da promessa de agilidade na liberação de recursos à medida que candidatos que sejam próximos ao centro ganhem eleição. Um elemento interessante também sobre eleições municipais, bolsonarismo e centrão, é que, especificamente, o partido do presidente, o presidente não tem partido para as municipais. Olha só que coisa interessante. O Aliança para o Brasil, que é o partido que o presidente quer que seja seu, né, ainda está longe do número de assinaturas necessárias, segundo a lei eleitoral. E aí, se alguém aqui quiser entender de lei eleitoral, o Gabriel Chavegatti está aí, eu acho que a Priscila Gomes também está aí, Roberta, essa turma advogada que entende muito de lei eleitoral. O partido não tem as assinaturas ainda, está longe de alcançar as assinaturas para ser reconhecido e poder concorrer nas eleições municipais. O que é bom e é ruim. É bom porque aí o presidente não passa pelo teste de estresse das urnas, no que diz respeito à sua popularidade, porque pensa, tem o partido vem com tudo e o partido não ganha nada, pega mal para o presidente. Mas é ruim porque à medida que o partido dele não participa das eleições, ele não tem um termômetro do que precisa melhorar. Entende? Então eu creio que esse é um elemento fundamental. E de outro lado, esse grupamento político do centro que está próximo do Bolsonaro tende a colher o ônus e o bônus da aproximação com o governo. Isso quer dizer, ele pode em algum sentido se tornar uma parte essencial da lógica de governo, se o governo conseguir superar as crises que se colocam e ter muito ganho com isso, ou ele pode pagar a conta para o Bolsonaro. Aí vem, se eles pagarem a conta, o pedágio vai subir, porque aí a gente vai lembrar de 2022, né? E em 2022 se define, por exemplo, a partir das eleições para a Câmara, as fatias dos fundos, né? Do fundo eleitoral, do fundo partidário. Tá bom? Obrigado, meu caro. Vamos aqui, próxima. Tá. Priscila, como você analisa o envolvimento das torcidas organizadas na política? Então, Priscila, eu sou favorável que todo mundo tenha o direito de se manifestar.
Eu não sou fã de torcida organizada, tá? Assim, é uma questão pessoal minha. Todo mundo sabe, eu tenho predileção por um time de futebol. Eu gosto de futebol pra caramba. Mas eu não gosto de torcida organizada porque eu acho que algumas passaram a linha. Na verdade, eu gosto de uma torcida organizada, que é do time que eu torço, porque a ideia deles é só cantar, não tem confusão, não tem briga, não tem nada. A ideia deles é só torcer, e assim, e todo mundo pode ser. Você falar, eu quero ser, aí os caras deixam você entrar, tá? Então assim, eu creio que esse é o ponto. Se você está se referindo ao último domingo, né, e das manifestações envolvendo torcidas, eu acho que tem a ver com isso. Eu creio que ali tem um cruzamento de situações complicadas, né? O fato de dois grupos manifestando posições contrárias ao mesmo tempo, o fato de que tem um ranço do policial no que diz respeito, um trauma mesmo, assim, a gente não pode esconder o ponto trauma. Policiais são seres de carne e osso, tá? Assim, aí você imagina o seguinte, você é policial em São Paulo, você lida com torcida organizada, já teve um monte de problema na tua vida com torcida organizada, tu vai tenso. É ilusório achar que o policial não vai tenso para uma situação como essa, né? Então o cara vai tenso. E aí de repente os caras estão gritando, fica todo mundo fazendo chacrinha em volta, dizendo... Porque algumas das postagens nas redes sociais foram bem ruins, tá? Na minha opinião, assim. E eu acho que a gente tem que ser muito responsável com o que fala. Algumas postagens nas redes sociais de pessoas que são contra o governo vinham com frases como... agora eu quero ver os caras falarem alguma coisa, tem uma torcida organizada manifestando. Não é por aí, né? Assim como eu acho também que tem uma turma que apoia o presidente e solta frases como bando de marginal ou não sei o quê. Não é por aí, né? O meu desafio com a live é justamente esse. Fala, gente, calma, né? Vamos pôr água na fervura, vamos todo mundo se acalmar, todo mundo tá no mesmo lugar, todo mundo tá do mesmo lado. Então, acho que esse é um ponto. Mas as torcidas têm o direito, todo mundo tem o direito de se manifestar. A questão é que a cada manifestação, esse é o ponto fundamental, né, numa democracia. Cada manifestação tem um exercício de consequência, né? Isso quer dizer, você falou algo, você tem que ser responsabilizado por isso. Você fez algo, você vai ter que ser responsabilizado por isso. Tá? Obrigado. Aqui tem uma pergunta, Guinter, não veio a tua pergunta toda. Aqui tem uma pergunta da Thaís, né? Aqui vou ler a pergunta da Thaís que não aparece para algumas pessoas, né? Essa, de certo modo, falta de protagonismo do Centrão como estratégia do PR será suficiente para eles? Thaís, acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? É saber até que ponto os caras se contentam em não aparecerem, né? Eu creio que algumas das concessões de espaços feitas pela presidência até o presente momento dão a eles aquilo que eles querem, que é um bom pedaço das políticas públicas, pastas muito fortes que podem, de fato, fazer com que eles apareçam do ponto de vista político e eleitoral, tá? Por exemplo, o FNDE, o Banco do Nordeste, algumas superintendências de desenvolvimento são, de fato, pedaços muito robustos da tomada de decisão, e à medida que você entrega isso para um grupo político, esse grupo político sente, ok, estou satisfeito aqui, não preciso de mais nada. Agora, é saber que, do mesmo jeito que ele está satisfeito por receber aquilo, ele está satisfeito na primeira negociação. E toda negociação tem aquilo que a gente chama de custo da relação transacional, né? Isso quer dizer, eu te dou esse relógio por esse paninho de óculos, né? E tá bem. Mas quando eu precisar de um outro paninho de óculos, talvez eu não queira só um relógio, eu queira 2. E aí esse aspecto deve meter pressão sobre o governo. A questão, na minha percepção, é muito em termos de como o governo vai ou não se degradar no tempo. O aumento do nível de degradação do governo é uma variável fundamental para entender a necessidade que o governo tenha de renegociar o apoio do Centrão. Eu acho que esse é o ponto, tá? Aí tem a pergunta do Guinter aqui, né? Qual o peso das manifestações de ontem, né? Para uma possível virada nas ruas, apesar da pandemia? De ontem está falando do domingo, né? Ontem teve, assim... eu tô lembrando das manifestações de domingo. Então, eu creio que um elemento importante que a gente pode colocar em pauta, Guinter, é que até o último fim de semana,
só um grupo ia para as ruas, né? E na minha percepção, em termos de análise, o presidente soube explorar muito bem o fato de que só o grupo dele ia para a rua. O presidente e seu grupo político conseguiram explorar, eu diria, muito perto do ponto ótimo, para sua base de apoio, o fato de que só o grupo dele ia para a rua, né? E explorou isso ao máximo, assim, no sentido de dizer, olha, tamo junto, vamos transformar o Brasil, sou eu contra o sistema, não estou fazendo mais porque não deixam, então vamos comigo. O elemento das manifestações do fim de semana é que o outro lado foi para a rua. E obviamente teve problema. Aí é saber, ou melhor, é perguntar a quem interessa efetivamente que haja confronto nas ruas. A minha opinião, né, é que não interessa a ninguém. Né? Uma degradação do ambiente político não interessa a ninguém. Agora, um processo de quase degradação, de reforço da polarização, obviamente interessa grupos que estão nos extremos. Isso quer dizer, há grupos do presidente da República que querem a manutenção da polarização, porque a polarização tem um elemento de diversionismo, né? Ela te tira do foco. E grupos que estão do outro lado, eu creio que o ex-presidente Lula tem dado algumas manifestações nesse sentido, interessam a esse grupo também, no sentido de que a polarização tira do foco e te põe para olhar em outra direção. Eu creio que o impacto aí me parece ser o fato de que, à medida que os dois grupos estão nas ruas, o jogo vai para um outro nível, né? Mas eu repito, do meu ponto de vista, não era hora de ninguém estar na rua. Né? Assim, a gente está no meio de uma pandemia que é altamente contagiosa. Isso só acelera a construção de algo que é bastante trágico, de um ponto de vista bem pragmático. Tá, meu velho? Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Boa pergunta aí do Fernando. Influência de partidos de oposição na mobilização das torcidas organizadas ou manifestação espontânea. Fernando, eu creio que nos dois casos, eu vou aproveitar a sua pergunta e vou falar dos dois pontos, tá? Se você me permitir. Eu creio que em ambas as situações, em ambos os grupamentos, tanto favorável quanto contrário, a gente tem explicações multicausais. O que significa dizer? Tanto nas manifestações de apoio ao presidente, quanto nas manifestações da oposição, né, você tem um componente espontâneo, que gera a manifestação desorganizada, e tem um componente dirigista, que gera a manifestação organizada. Né? O que eu estou querendo dizer aqui é que nada é monocausal. Tá? Não é monocausal. As manifestações de apoio ao presidente tem um componente de gente que voluntariamente quer ir na rua e vai sem combinar com ninguém, mas quando você chega na manifestação e tem alguém distribuindo cartazes e máscaras, isso tem um componente organizado, né? Que não é partidário ainda, porque o presidente não tem partido, né? Mas é de uma militância organizada. A gente fez até uma live sobre militância organizada, né? E de outro lado também, quando você pega as torcidas organizadas ou, né, tem um componente partidário. Por exemplo, se a gente pegar a cidade de São Paulo, tem um histórico de torcidas organizadas. Eu não vou citar nomes de torcidas ou de clubes, tá? Eu acho que não convém aqui, não é meu propósito. Há um histórico que vincula determinadas torcidas organizadas a determinados grupamentos políticos. E isso acontece no mundo todo, tá? Na Argentina, no Brasil, na Alemanha, na Rússia. Eu acho que tem um componente aí que é multicausal. Tá bom, meu velho? Obrigado pela pergunta, viu? Vamos aqui mais uma, da Flávia. Como a imagem negativa do governo no exterior pode afetar a governabilidade do presidente? Flávia, essa pergunta é excelente. Eu acho que a imagem negativa pode afetar a governabilidade do presidente se a gente tiver uma baita fuga de capital estrangeiro. Né? A gente tem observado uma dificuldade do Brasil de captar recursos no exterior. Né? E isso é um ponto. Ontem eu assisti um programa sobre isso até, em que basicamente o dinheiro não está vindo. E o dinheiro não está vindo, e esse é um ponto que às vezes as pessoas não entendem, sabe, gente? Por investidor estrangeiro, sendo muito honesto,
Não importa se o cara é de esquerda, se o cara é de direita, tá? Para o investidor estrangeiro, e a gente atende isso na Dharma direto, para o investidor estrangeiro, ele quer saber se a regra do jogo é justa e clara. Se a regra do jogo é justa e clara, se o presidente tem uma bandeira rosa ou se tem uma bandeira verde, ele não se importa. Estou usando verde e rosa em homenagem à Estação Primeira de Mangueira para não gerar nenhum tipo de polarização desnecessária. Tá? E a partir do momento, e isso eu fui perguntado na semana passada em uma reunião, isso eu posso falar. Um estrangeiro perguntou para mim na lata, eu falei isso em outra live aqui outro dia. Perguntou na lata, cara, por que vocês estão fazendo tudo errado? O ponto é esse. Né? Nesse exato momento, a falta de coordenação política entre o governo federal, governos estaduais, municipais, vende a ideia de que a gente está fazendo tudo errado. Né? Esse é um ponto. Acho que esse é um ponto interessante. Sem contar que tem um risco de quebra da Bolsa Americana. Né? A Ana Luísa tá colocando aí, né? Então, assim, esse é um momento muito delicado e que, em termos ideais, valeria a pena a gente não inventar muito, né? Mas é isso. Vamos lá, vamos mais uma. Tem muita coisa, gente. Tem muita pergunta. Essa aqui eu já respondi. Vamos aqui, pegar essa do Cedric aqui. Ouve-se muito pouco falar da esquerda. Como ela está articulada? Então, meu velho, eu creio que a esquerda tem um desafio, né, de reconstrução de discurso, principalmente o Partido dos Trabalhadores, que ficou durante muito tempo com a ideia do Lula livre, e agora qual é a plataforma? Eu creio que é um desafio para os partidos de esquerda escolher construir uma nova plataforma. No fim de semana teve aquele movimento, né, do abaixo-assinado, do Todos Juntos e tal. Mas aí a fala do Lula foi meio um banho de água fria, né, nesse movimento, porque o PT é o partido de mais peso na esquerda. Então, esse é um componente aí que o componente de risco de fragmentação das oposições é muito alto. Né? Minha percepção é que está bem pouco articulado. Pergunta da Lidiane: a não reeleição do Trump pode abalar a base e a governança do presidente? Pode, né? Pode gerar uma eventual derrota do Trump, pode fazer com que a base do presidente fique ainda mais reduzida, mas mais coesa, e aí mais barulhenta, né? Porque aí vão dizer, a gente perdeu lá, será que vamos perder aqui? Não pode perder aqui também, né? Mas, em algum sentido, ela cria desafios práticos, né? Vamos lembrar que o Bolsonaro fez um enorme esforço para construir uma relação de proximidade com o presidente Donald Trump. Uma eventual derrota dele geraria uma situação complicada para o governo Bolsonaro, tá? Aqui, estou tentando pegar todas as perguntas possíveis, tá? Tem uma pergunta legal aqui, ó. Na disputa narrativa, o movimento Somos 70% ajuda ou atrapalha o Bolsonaro? Josué, é bem legal essa pergunta. Eu creio que ajuda e atrapalha. Exclamar sempre ajuda e atrapalha, nada é monocausal, cadê as respostas simples para as perguntas complexas? Então, amigão, essa não é a live de resposta simples para pergunta complexa. Essa é a live para, cuca no lance, né? Não vai rolar. Então, o que acontece, Josué? Eu creio que tem dois elementos importantes aí quando a gente pensa no Somos 70%. Primeiro, que ele evoca um elemento que era parte da narrativa do presidente, né? Que é assim, o presidente teve 58 milhões de votos, ele governa para 58 milhões de pessoas. E alguém teve a ideia que, do ponto de vista narrativo, é muito interessante de dizer, mas isso aí é 30% da rapaziada, né? Tem mais gente, nós somos 70%, tem que governar para todo mundo. Isto, em algum sentido, complica o presidente porque invalida a narrativa, parcialmente, de que ele pode governar só para aqueles que votaram nele. Tá? Mas, de outro lado, pode ser interessante para o presidente porque estimula a ideia de polarização. E aí vem um ponto importante das interpretações sobre esse lance de somos 70% e o resto. Se realmente
em algum momento, ficar 70 contra 30, aí o ambiente político não está dividido, né? Porque para estar dividido, ele tem que estar dividido no meio, né? E aí, isso efetivamente gera uma dificuldade. Agora, enquanto esse 70%, me parece que ele surgiu, mas ele ainda não tem um nível de concretude, um nível de coesão, né? Mesmo porque é mais difícil. Organizar a maioria é sempre mais complicado do que organizar a minoria, né? Nesse aspecto, o trabalho do presidente hoje é mais fácil, porque a base dele é menor, você organiza a minoria de maneira mais fácil. A questão é saber, de fato, como isso vai se consolidar no tempo. Eu creio que duas coisas são importantes para ficar de olho, Josué. Uma, as taxas de aprovação do presidente, e a outra, as taxas de rejeição do presidente. Quanto maior for o ruim e péssimo, pior é para o presidente, né? E o ruim e péssimo está aumentando um pouquinho, né? Por mais que a base de popularidade não abaixe, ela também não cresce, que é um problema. Enquanto que o ruim e péssimo está crescendo. E um crescimento do ruim e péssimo é um componente desafiador para qualquer governo. Não é só para o Bolsonaro, não, tá? Aí, ó, a Isa está trazendo um elemento aqui importante. Ó. O 70% surgiu daquele movimento Estamos Juntos, mais articulado que o Somos 70%. Beleza? Vamos aqui. Acho que tem mais uma. Tem mais uma, né? Professor, esse apartidarismo, entre aspas, do presidente tem algum impacto pensando em apoio político? Então, o Bolsonaro é muito inteligente, né? A lógica do grupo político dele é muito inteligente no sentido de vender a ideia de que ele é um homem contra o sistema. E aí, enquanto está se evocando na ideia de que ele é o presidente, né? Ele é um só, você não precisa de um partido, você precisa de partido só na hora do pleito eleitoral. Então, nesse aspecto, não gera um problema para o Bolsonaro. A falta de um partido gera um problema para o Bolsonaro em termos práticos da lógica de governar. Isso quer dizer, administrar a coisa pública é um problema, né? Porque você precisa aprovar coisas no Congresso, por exemplo. E sem um colchão partidário robusto, o pedágio fica muito alto. Acho que esse é o ponto. Tá? Tô aqui com o meu copinho da firma, né? Quer um copinho da firma? Ligue para... Não, a gente ainda não vende o copinho da firma, não. Mas é bem bonitinho, né? Aí, ó. Gente, então, tudo isso para dizer que nós chegamos a 42 minutos de live. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei responder todas as perguntas. Acho que ficou uma pergunta do Cedric aqui, mas porque ele já tinha feito uma, e aí eu tentei privilegiar a rapaziada que não tinha feito pergunta, meu velho. Meu Deus, aqui tem ainda uma, né? O Gabriel fazendo um comentário. O presidente não é mais sem partido. Depois que o Anonymous divulgou os dados dele, ele certamente vai ser filiado ao PT. Nossa senhora. Acho que quando vazou o CPF do Heleno, filiaram ele ao PSOL, né? Teve isso aí. Eu sou contra, tá? Não acho que devia divulgar dados das pessoas, não. Mesmo porque tem um portal da transparência, rapaziada, né? Você sabe tudo do presidente no portal da transparência, né? Pede uma lei, né? Então, assim... e quem quiser caneca, blusa, moletom da Dharma agora, né? Olha aí que legal, o copinho. Vou fazer um esquema aí. Vou falar com o parça lá, o Matheus, pra ele fazer esse esquema aí. Vender uns copinhos, caneca, casaco. Vou fazer uns casacos da Dharma, boné, né? Make Dharma great again, tal. Cara, nossa, que piada horrível. Essa piada foi muito ruim, desculpa, né? Enfim. Pessoas que querem copo, a gente vai dar uns copos pra vocês aí, ou vender. Vender é legal. Então é isso. Pessoal, nós estamos chegando ao final da live. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Quero agradecer as 1.470 pessoas que me seguem aqui no Instagram. Quero agradecer as 5.020 pessoas que me seguem no Twitter e as 206 pessoas que me seguem no nosso canal do YouTube. É um enorme prazer poder conversar com vocês todos os dias. E lembrando,
Esse vídeo vai ficar aqui no IGTV, esse vídeo vai pro meu canal no YouTube. Sério? Vocês vão comprar se eu fizer um TikTok? Eu posso fazer um TikTok para vender mais canecas, copos e jaquetas. A gente faz. Quero agradecer a cada um de vocês por estar aqui. A gente se vê amanhã ao meio-dia. Lembra, esse não é um espaço de militância, mas a gente respeita os militantes. Esse é um espaço de análise, né? Então, se você quer... Eu só quero fazer aqui, antes de me despedir, eu vou fazer 1 minuto de silêncio, porque a minha irmã fez aqui: qual piada sua é boa? Eu quero dizer, senhora Crene Lima Carvalho de Souza, que eu faço altas piadas boas, tá? Eu já fiz umas altas piadas boas. Tenho altas piadas boas. Eu não consigo lembrar de nenhuma agora, mas eu já fiz várias piadas boas. Várias com S, tá? De plural. Ok. No mais, gente, é isso. Tenha um ótimo dia. Lembra, nosso papo começa sempre ao meio-dia, vai de segunda a sexta, a não ser quando tem alguma interrupção ou necessidade extra, mas a gente tá aí. Prazerzão falar com vocês. Beijos, fiquem bem, lavem as mãos, se puder fique em casa, e se estiver na rua, atenção com as lógicas de distanciamento social. Obrigado a todos que entraram aqui, sempre um prazer falar com vocês. Até amanhã, um beijão, tchau.